você pensar como essas formas se materializam. Sim, isso daí, na verdade, você falou, foi genial, porque, ainda bem que você lembrou disso, Wallace. É genial, porque, na verdade, o único agente de uma sociedade capaz de corrigir esse desequilíbrio gigantesco, ou essa assimetria, né, no sentido de desequilíbrio de oportunidades, que, obviamente, as pessoas têm menores oportunidades, né, o racismo, mais do que tudo que ele cria, é uma falta de oportunidade estrutural muito pesada, muito violenta. E o único agente que tem condição de combater isso é o Estado. O Estado é o agente por excelência que consegue reequilibrar. Enfim, podemos discutir milhares de políticas, se é focalizada, se não é, se é cotas, se é tributação, enfim. Sem entrar no mérito de que políticas são essas, sem Estado, na minha visão, não é possível fazer nada. Então, quando você discute neoliberalismo e teto de gasto e orçamento público, é a discussão totalmente de racismo. Porque lá na ponta vai bater em quem precisava justamente desse nivelamento do campo de jogo e de uma reequalização de oportunidades. Quer dizer, assim, o jeito que você colocou foi genial, porque agora fica bastante claro falar isso, né? Mas agora eu quero colocar uma pimenta nessa história, seguinte, você falou sobre o Estado. Quero lembrar o seguinte, que assim, os pretos morriam também antes do liberalismo, tá? Morriam mesmo. Assim, Desculpa, o que você falou, Silvio? É que veio algum ruído aí e bloqueou tudo. Os pretos morriam antes do neoliberalismo também, viu? Assim, o que eu gosto de lembrar é o seguinte, se a gente está falando que o neoliberalismo representa uma rearticulação do imaginário social, das formas de intervenção política, até mesmo a reorientação do desejo, porque o neoliberalismo é isso também. Então, ele está falando disso, a gente tem que entender como é que o racismo se manifesta nessas condições. Eu costumo dar o seguinte exemplo, Paulo, né? Por isso a gente tem que ver. O Estado, ao mesmo tempo que ele tem a possibilidade de estabelecer novos parâmetros para essa questão, o Estado também é um agente fundamental para que o racismo continue existindo, tal como ele existe, que os negros continuem sendo mortos. Isso é importante dizer. O Estado capitalista é isso, essa é a história do Estado capitalista em todas as suas etapas. Agora, uma questão que eu gosto de comparar, né, é o seguinte, para vocês entenderem a diferença entre o Black Lives Matter e o movimento pelos direitos civis, né, é necessário entender o que significa o movimento negro lutando nas condições do Fordismo e do welfare state, e o movimento negro lutando nas condições do neoliberalismo. Olha a diferença. O Rights Movement está pedindo o quê? Direitos civis. Está pedindo o quê? A inclusão dentro do cobertor do welfare state. Está pedindo cidadania. O que está pedindo o Black Lives Matter? Está pedindo não nos matem. Percebe o que significa? Isso é a necropolítica, ou seja, o neoliberalismo trabalha justamente com essas políticas de morte e destruição sistemática. É isso que o Achille Mbembe, mais uma vez, um autor também que tem muitos problemas com o marxismo, principalmente com o marxismo-leninismo. O Achille Mbembe tem, por causa da experiência dele em África e tal. Mas o Achille Mbembe fala uma coisa interessante, ele está dizendo o seguinte, o conceito de necropolítica, que é justamente a gestão da sociedade a partir da produção da morte, a gente está vendo isso com a pandemia, a gente viu pela declaração dos economistas, vocês lembram disso? Vocês lembram disso? Os economistas do governo. Vocês lembraram isso no último programa? Alguma assessora do governo disse o seguinte, olha, agora, com essa pandemia, a gente está mais tranquilo em relação à reforma da Previdência. Foi mais ou menos isso que ela falou, não foi? Você lembra disso? Assim, olha, falando da Previdência, agora vai morrer um monte de velho mesmo, então a gente vai ter, assim, essa pandemia até que chegou num bom momento. O que é isso? É necropolítica. Isso é a forma de... Não é uma lacração. É uma forma de você entender como é que o Estado e a sociedade, os entes privados se articulam para a produção sistemática da morte, porque não vai haver, olha só, Alice, não vai haver a universalização das políticas públicas. Você tem uma guerra pelo orçamento. E não é para incluir pobre no orçamento, só que a única maneira de você tirar pobre do orçamento, de fato, é matando quem é pobre e quem é preto. Então vejam que, de alguma maneira, existe um processo de naturalização da morte, né? Que a gente precisa entender isso como parte do próprio modo de gestão do neoliberalismo diante da crise dos próprios parâmetros de reprodução do neoliberalismo. Então é isso. Eu coloquei a questão nesse nível. Eu falei assim, não adianta o sujeito falar, o que é antirracismo? Antirracismo é ficar fazendo faixa, igual a que eles fazem antes do jogo, na FIFA, say no to racism, diga não ao racismo. Isso aí é uma bobagem. Isso aí não existe. O que mata as pessoas, justamente,
é o fato de que nós vivemos num país em que quase 90% das pessoas dependem do SUS e os caras estão destruindo o SUS. Isso mata preto. Percebe? Então, se houver teto de gasto, austeridade, precarização do trabalho, né, não adianta ser antirracista e você defender, por exemplo, a reforma trabalhista, dos termos que estão agora. Esse é o ponto. Eu vou agora, o Elias, ele está muito ansioso, ele pediu a palavra, e por isso, com vocês, o nosso quadro. Vai lá, Elias, espera aí que... Elias e o seu raio jaburizador, tá com você a palavra. E eu vou fechar o microfone de todo mundo, ninguém vai interromper o Elias, a não ser o Silvio. Isso é uma esculhambação, cara. Silvio, eu já coloquei aqui, quando o Haddad esteve aqui, eu me coloquei dessa forma, com você também vou me colocar dessa forma. Eu sou nacionalista, né? E eu me considero também um desenvolvimentista dialético, ou seja, aí discordando um pouco do Paulo, né? É um desenvolvimentismo não estruturalista, não cepalino, é um desenvolvimento que busca, inclusive, apreender o ponto mais alto do que o capitalismo pode oferecer, que é um desenvolvimentismo que aponte para uma síntese de socialismo, vamos dizer assim, né? E quando se fala em neoliberalismo, tá, o papo aqui hoje é neoliberalismo, pouco se fala. Aliás, só para colocar um pressuposto, antes que eu seja cancelado lá na sequência, eu acredito que, fora de projetos nacionais de desenvolvimento, ou seja, a nação continua sendo a grande ideologia do nosso tempo, tá? Não existe solução para a questão racial no Brasil. Ao mesmo tempo em que não existe projeto, aí já é o meu avanço, tá? A minha superação que eu dei recentemente, graças a você, algumas figuras que me influenciam muito nesse debate. Ao mesmo tempo que a não solução da questão racial brasileira não vai fechar a conta do projeto nacional, ou seja, eu faço uma interação dialética entre projeto nacional e solução da questão racial. Eu confesso que isso é recente na minha elaboração, tá? E graças a você, Alexis Dantas e outras pessoas, eu tô chegando lá. Mas existe uma questão que pouca gente toca, que é o papel de imperialismo, né? Ou seja, eu acho que a nação é a grande narrativa a grande narrativa é coisa neoliberalismo, né? A grande ideologia do nosso tempo continua sendo a nação, tá? O trabalho continua sendo, ao lado da nação, vamos dizer assim, um elemento organizador, vamos dizer assim, de uma nação, né? E interessante notar que as nações que deram certo no mundo, ou que estão aí bombando, sei lá, estão bem, são países que prosperaram e que foram guiados e são guiados por uma ideologia que define seu lugar no mundo. Os americanos, por exemplo, o Destino Manifesto define o lugar dos Estados Unidos no mundo. É uma ideologia que une o povo americano e que define o lugar do americano no mundo. O socialismo com características chinesas também é uma ideologia que, no caso para o chinês, é o que define o lugar dos chineses no mundo, vamos dizer assim. E no Brasil, o que acontece? No Brasil, existe, vamos dizer assim, já coloquei meu pressuposto, posso falar aqui, algumas coisas podem causar polêmicas, vamos dizer assim. Existe, desde a década de 90, basicamente, uma negação do nacional, pela direita e pela esquerda. Né? Ou seja, a direita não é nacionalista, e a esquerda que se diz nacionalista é minoria, e cada vez mais minoria. E a esquerda e para mim, eu tenho muita dificuldade de acreditar que existe esquerda sem nacionalismo, né? Eu não acredito nisso particularmente. Acho que a esquerda tem que ser nacionalista e também antirracista, né? Vem essas questões identitárias, né? Ou seja, que isso acabou tomando lugar, vamos dizer assim, tomando lugar na esquerda, e muita gente que traz essas questões para o Brasil, da identidade, da negação do nacional, são pessoas que estudaram nos Estados Unidos. Ou seja, você pode perceber, por exemplo, que enquanto a China, a Índia, a Coreia mandou engenheiros para os Estados Unidos, administradores, o Brasil mandou historiadores, geógrafos, filósofos, né, e voltaram para cá nos últimos 30 anos, com essa conversa toda de que o nacional não é importante, de que o Estado na economia é coisa feia, ou seja, inclusive de esquerda, gente de esquerda. Aliás, eu acho que a maior parte da esquerda pensa assim, inclusive. Né? O Estado não é um negócio legal, a nação não é algo interessante, é uma coisa que não cabe mais, negócio da globalização. Ou seja,
Em outras palavras, sabe, eu acho que o neoliberalismo é uma ideologia de exportação dos Estados Unidos, ou seja, é isso que eu estou querendo colocar aqui para a gente aqui. É evidente que lá dentro tem muito neoliberalismo, mas também mas eles não abriram mão dos gastos militares, dos gastos governamentais. A Alemanha não diminuiu o tamanho do Estado na economia, a França não diminuiu o tamanho do Estado na economia, a Inglaterra não diminuiu o tamanho do Estado na economia, os americanos muito menos. Eu acho que existe um neoliberalismo nos Estados Unidos no que cerne as questões propriamente sociais, né, vamos dizer assim. Enquanto para o resto da periferia é a destruição do Estado mesmo. E a esquerda abraça isso com muita tranquilidade. Para você, ou seja, você tem pensado nessa questão, ou seja, a questão nacional, ou seja, a centralidade dessa, como que isso passa pela sua cabeça, pela sua elaboração, sendo que o mundo ele é ainda conformado por grandes blocos de capitais, capitaneados por grandes estados nacionais. E onde não existe isso, existem sociedades de decadência, ou seja, onde não existe um projeto nacional, a tendência é as sociedades afundarem, vamos dizer assim, não é? Ou seja, o que você pensa disso, Silvio? Eu sei que você é um intelectual, nesse sentido, muito diferenciado, tá? É um intelectual que não deixa, inclusive, com que os pensadores da questão racial brasileira morram, vamos dizer assim, como Clóvis Moura, né? E que o Clóvis Moura também tinha uma questão nacional por dentro da elaboração dele, muito clara, né? Eu queria saber a sua opinião sobre isso, ou seja, a questão nacional, a centralidade da questão nacional, imperialismo, talvez socialismo, como que você vê, vamos dizer assim, uma superação da questão racial no Brasil a partir de parâmetros totalizantes, não sei, agora consegui achar uma palavra, né? Nação, socialismo, enfim, como que você enxerga isso daí? Bom, Elias, é tudo tese, né, pessoal? Desculpe. Não, sim, mas eu acho que você faz uma pergunta a partir de um lugar em que você me conhece um pouco, né, a respeito de como eu penso a respeito disso. Eu acho que eu tento ver, e agora vou entrar na brincadeira, a questão do identitarismo a partir dessa relação entre particular e universal. Olha só, o seu raio chegando. Muito bom. Eu penso, e de fato, porque é o seguinte, eu acho que a gente precisa ver de maneira dialética, né, essa relação entre identidade e política. Eu escrevi num prefácio de um livro que eu reputo um livro importantíssimo para discutir isso, que é um livro do Assad Haider, chamado Armadilha da Identidade. Um baita livro em que ele vai demonstrando como a questão das políticas de identidade elas tiveram leituras distintas a partir da experiência da esquerda nos Estados Unidos, a esquerda radical, né? Ou seja, como eles leram a questão da identidade de uma maneira diferente, sem cair no chamado identitarismo, que eles chamam de políticas da identidade. Então a gente tem que ver isso de maneira dialética. De que forma? Eu acho que existe. A questão do identitarismo é uma questão fundamental para a extrema-direita. A extrema-direita e os brancos de extrema-direita, especialmente, são identitários, porque eles que defendem assim, o Brasil acima de tudo, eu acima de todos, eles que defendem a America First, essa coisa, isso é coisa WASP, né? Isso é tipicamente coisa da extrema-direita. Os fascistas, em geral, eles colocam um acento muito grave nessa questão da identidade, e uma coisa meio, vamos dizer, uma coisa meio com medo, né, de que a identidade, ou seja, aquilo que os faz ser o que são, possa estar sendo destruído, né, pela esquerda, pelo socialismo, coisa do gênero. Agora, ao mesmo tempo, você tem também, Elias, eu fico muito contente quando você fala assim que você estabeleceu esse caminho de superação, porque existe um discurso também, que é tido como discurso da esquerda tradicional, que é um discurso também que não avança, que não reconhece, né, como a identidade não é uma questão moral, tão somente. A identidade é uma questão política. E a gente precisa de identidade, inclusive, aí vamos ter o ponto, para estabelecer o projeto nacional. Então, quando você pergunta o seguinte, o que o Brasil vai ser? Essa é a pergunta, ou seja, que tipo de identidade nós vamos ter? O que nós vamos construir? Exatamente. Como é que a gente pensa? Vou te contar uma experiência. Eu tive a oportunidade, em 2019, vou contar para vocês todos, né, para todo mundo que está nos ouvindo. Tive a oportunidade de dar aula na Rússia. Eu fui dar aula em Moscou, né, no Instituto de Pesquisas Socioeconômicas. Né? Eu fui dar um curso, eu dei
eu participei de um evento e falei sobre a geopolítica dos conflitos raciais. E eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, principalmente com o diretor do Instituto de Pesquisa, em que ele me disse que nos últimos anos, e a gente nem vai entrar nas questões, né, do debate sobre a Rússia, enfim, mas ele falou que nos últimos anos o orçamento foi triplicado, o orçamento do Instituto. Ou seja, eles puderam contratar pesquisadores, eles estão cada vez mais fazendo cursos, eles estão aumentando também, enfim, a capacidade de pesquisa, de sociologia. E assim, eu fiquei olhando espantado, porque é exatamente o contrário do que a gente está vivendo aqui. Por que eu estou te falando isso, Elias? Porque o Instituto, ele quer entender o que é, olha só, palavras dele, o que é o homem pós-soviético. Eles queriam entender quais são as características fundamentais da identidade nacional para que eles possam estabelecer um projeto de país, um projeto de Estado, um projeto econômico. Né? Ou seja, a grande pergunta sobre o que o Brasil será tem a ver, portanto, com essa identidade. Só que a identidade não é uma coisa que é feita só de baixo para cima, e tampouco também é feita de cima para baixo, um pouco de baixo para cima. Ou seja, tem que haver um encontro, universal e particular, de novo, né? Ou seja, precisa saber essa interação entre o projeto e a contingência histórica. E aí, eu penso que a questão nacional, na minha concepção, para mim, é uma questão de sobrevivência. É uma questão de entender as vicissitudes e as particularidades da luta política dos brasileiros pela sobrevivência. A luta contra o imperialismo, como você colocou, ela só se articula nos termos de um projeto nacional. Né? É o que a gente tem no horizonte. Mas que projeto nacional é esse? É um projeto nacional, e aí questões, né? É um projeto nacional, por exemplo, que tem que nos colocar como parte da América Latina? Qual a nossa condição de fazer um projeto nacional que não nos ligue também, que não nos coloque dentro de uma condição específica numa relação com a comunidade internacional? Porque falar do nacional é isso. Aliás, a história do pensamento social brasileiro é a história de duas perguntas que foram feitas pelos grandes pensadores e as pensadoras, né, que se estabeleceram. Quais as duas perguntas? A primeira é: o que é ser brasileiro? A identidade nacional. A primeira pergunta que eles estão fazendo. Né? A segunda pergunta, né, é: qual o lugar do Brasil na economia internacional que se desenhava? Então, eu acho que pensar sobre a condição nacional é pensar, inclusive, qual a maneira com que nós vamos nos conectar com as nossas características, que nós vamos ter que também pensar nisso dentro de um projeto internacional. E aí, Elias, é o socialismo. Como é que a gente vai fazer isso? Qual é o nosso caminho em direção a isso? Então, vamos pensar. Então, é por isso que eu tenho insistido muito e estudado bastante a maneira com que o pensamento social brasileiro tratou uma questão que é central. Por exemplo, foi muito bom, Elias, essa sua evolução, porque isso nos coloca uma possibilidade, inclusive, de um diálogo ainda mais profícuo, né, que é um diálogo que sempre foi maravilhoso, mas ainda melhor, porque eu te falo, e eu te falei isso outras vezes, e falo aqui diante dos nossos amigos, não existe possibilidade de pensar projeto nacional sem pensar a questão do negro no Brasil. Não existe possibilidade. É impossível, não tem jeito. E pensar todos os aspectos que vão desde a questão de como o debate econômico do Brasil ele é racializado sem ser, ou seja, como ele é racializado sem que a questão racial seja colocada como ponto fundamental, a questão política, ou seja, o tratamento com que o Estado brasileiro dá às pessoas negras, e, em terceiro lugar, um debate sobre a questão da cultura. Isso é muito importante, cara. Eu acho que tem muita gente legal falando sobre como a gente precisa colocar na linha de frente de um debate nacional aspectos centrais da cultura brasileira. Sabe? Eu acho que isso é parte do debate, um debate contra o imperialismo, da reconstrução do nosso orgulho nacional, defesa do Brasil, né? Mas defesa de um Brasil, e aí que está, não é defesa de um Brasil, desse Brasil que existe, não é desse Estado brasileiro, é defesa de um Brasil que a gente vai ter que construir e entender o que ele vai ser, percebe? A gente vai ter que se colocar na defesa de um projeto que ainda não existe, porque não dá para defender esse Brasil que tem agora, gente, pelo amor de Deus, um Brasil que mata, né, que mata ou que silencia na morte 70 mil pessoas por ano, sendo que 70% das pessoas são negras, e a gente fica tranquilo em relação a isso. Ou seja, a gente está vendo 250 mil pessoas morreram de Covid, e assim, em outras circunstâncias, o país tinha que estar virado de ponta cabeça, e não está, né?
né? Ô Silvio, deixa eu aproveitar essa sua fala, porque desde que eu comecei a divulgar aqui, do meu jeito limitado aqui, com o alcance que eu tenho o seu livro, eu recebi uma enxurrada de questionamentos à la Jordan Peterson, né? Quem não conhece, é um psicólogo que faz muito sucesso nos Estados Unidos, no Canadá, e ele foi apropriado, né, pela direita lá nos Estados Unidos, por conta de uma posição dele sobre, né, o que ele chama de certa ditadura linguística e tal, mas, enfim, depois quem tiver interesse pode procurar. E eu tenho sentido um argumento parecido chegar aqui por pessoas progressistas, na verdade, que colocam da seguinte maneira, e eu queria ouvir a tua reação a isso. Veja, o problema da raça é o mesmo problema que acomete, inclusive, os brancos pobres. Então, na verdade, o recorte adequado que a gente deveria aplicar não seria o racismo, mas, na verdade, a questão da pobreza, a questão da desigualdade, e porque isso permite que a gente incorpore na discussão também os brancos pobres que são, né, eliminados do mercado de trabalho e assim por diante. E isso tem, evidentemente, a ver com uma certa forma de se aproximar da política. Então, eu gostaria de ouvir a tua reação, né, a essa esse típico questionamento, né, o argumento do racismo. A gente só pode entrar nesse argumento se a gente achar que a pobreza é uma coisa natural, né? Sim, gente, é como se existe. Vamos olhar para o mundo real. Existe uma relação entre pobreza e raça. Vocês, economistas, sabem disso melhor, tanto ou melhor do que eu. Existe uma relação entre pobreza, raça. Ou seja, a condição racial, a condição de gênero não são condições, vamos dizer assim, identitárias, no sentido que são produções do desejo das pessoas que carregam essa condição. A identidade é uma coisa que é atribuída aos outros. Gente, não adianta ficar olhando no espelho e dizer assim, eu não sou negro, eu não sou negro, eu não sou negro, eu não vou deixar de ser negro porque eu tenho desejo de não ser negro. Eu sou negro porque sou tratado enquanto negro. Percebe? Então, ou seja, a questão toda é que existe uma relação inextrincável. Eu não estou dizendo que é uma relação próxima, uma relação inextrincável entre pobreza e a condição racial de gênero. Aí eu vou explicar, né? Eu vou contar para vocês uma história interessante também, que eu fui refletir nisso desde o ano passado, que é o seguinte. O movimento negro, no final dos anos 70, com os anos 80, foi genial. Um movimento, inclusive, muito ligado à esquerda, que depois compôs a base, inclusive a base das reivindicações econômicas dos partidos de esquerda. Quero lembrar que a Constituinte de 88 tinha apenas 4, né, constituintes negros, e os 4 ligados aos partidos de esquerda. Né? E que, como Elias muito bem lembrou aqui, não eram muito chegados no debate racial nos termos que eram colocados. Mas vejam só, o movimento negro, no final dos anos 70, teve uma sacada genial. Sabe o que eles resolveram fazer? Eles resolveram reivindicar acesso à universidade. Mas fala assim, poxa, por que não reivindicar melhores salários? Isso aí não deixou de ser feito. Mas, assim, o foco central da organização foi pelo acesso à universidade. Sabe qual que é a lógica disso? É porque os caras entenderam de maneira genial que a questão racial no Brasil ela está diretamente relacionada ao fato de você ter ter a condição de acessar certos espaços que são o que eu chamo de espaços de branqueamento. Um branco no Brasil, eu repito que eu sempre repito em outros lugares, mas vou deixar de repetir aqui. Não vou deixar de falar. Um branco só é branco no Brasil, tá? Porque se ele sair do Brasil, ele já não é mais branco. Então, você tem que ter mecanismos de racialização do branco também. Como é que você torna um branco branco? Você torna um branco branco fazendo com que ele possa frequentar certos lugares, que ele possa estar em certos espaços, e aí ele vai se subjetivando enquanto branco. A universidade sempre foi um ponto fundamental. Quando você começa a colocar preto dentro da universidade, você começa a bagunçar um pouco essa questão. E começa uma discussão, em um outro nível, sobre a desigualdade social no Brasil, que é uma desigualdade racial, mas que é uma desigualdade econômica. Veja, nos anos 70, 80, Carlos Rasenbaum, que não era negro, é um branco, argentino, estava discutindo essa questão. Estava discutindo nos termos econômicos, mostrando como havia uma relação entre raça e
desigualdade racial, diferença salarial. Esse foi o debate. Então, ou seja, né, é o tipo de debate que só... Não debate, é o tipo de afirmação, essa afirmação de que raça, de branco pobre, né, quando a gente não olha para os dados. Aliás, branco pobre é interessante. Gente, branco pobre, nem existia branco pobre como categoria sociológica. Ninguém ligava para pobre no Brasil. Sabe quando eles começam a falar de branco, colocar branco na frente de pobre? Quando os negros começam a falar de cota. No fim das contas, quem criou a categoria sociológica branco-pobre foi o movimento negro. Porque quando eles foram pedir cota, sabe o que eles falaram? Assim, e os brancos pobres? Aí os brancos pobres entraram como categoria sociológica para o quê? Para desarticular a reivindicação do movimento negro. Mas é obviamente que, por isso que a gente precisa pensar sempre em política universal. Não adianta também ficar... Porque, veja, tem um jeito neoliberal também de falar de cota. Vamos falar disso? Outro dia eu vou fazer um debate... Paulo, lá na GV. Vamos fazer um debate na GV sobre isso. Aí, chegou lá na FGV, começaram a falar assim, então, somos a favor das cotas. Não é todo mundo, algumas pessoas específicas. Somos a favor das cotas. Ah, tá. Então, porque assim, se chegar um negro e um branco, né, na minha frente, chegaram na mesma condição, eu escolho o negro. Aí eu falei, por que você escolhe o negro? Porque o negro sofreu muito mais para estar onde ele está, então... aí eu falo, você entendeu? Então significa então que ele vai ser capaz de otimizar melhor os recursos que a eles foram dados. Vocês notaram então o que é o neoliberalismo? E vamos lá, de novo. O neoliberalismo é a exaltação do sofrimento. O sujeito só merece a vaga porque ele sofreu, assim, comeu pão que o diabo amassou para estar ali. Então isso faz dele o quê? Faz dele um ativo importante para o sujeito que vai se empregar. Então, veja, ele não está entrando lá porque existe uma... Vamos lá, vamos acabar com a discriminação contra o negro. Não, é porque o negro, se ele chegou até ali, se ele conseguiu chegar até aquele ponto, é porque ele soube otimizar de maneira mais racional os recursos. Mas você volta na questão individual, né? Você contrabandeia a questão individual. Claro! Você pega e joga a cota, como o Wallace está falando, você pega as políticas públicas e joga, como também o meu tweet, voltando para o tweet. Vocês notaram que eles jogaram o tweet para a questão do Bolsonaro? Mas o Bolsonaro nunca foi neoliberal, porque não sei o quê, intervenção na Petrobras. Gente, eles estão pegando o ato individual. Porque, vejam, a intervenção na Petrobras, acabou de sair um artigo muito interessante do professor Gilberto Bekovic, meu grande amigo, querido, e do professor Rodrigo Salgado, também um grande amigo, falando sobre isso. A intervenção do Bolsonaro na Petrobras está de acordo com a lógica neoliberal, que é do quê? Do desmonte, da desarticulação. Não tem projeto nenhum nessa intervenção. Assim, ele está lidando com a Petrobras como se ele fosse dono da Petrobras, e não o povo brasileiro fosse dono. O sujeito fala assim, não, agora vou pegar, vou interferir na Petrobras, vou mexer na Petrobras. Por quê? Porque ele não está querendo mexer com a política de preço da Petrobras. Ele está querendo dar conta de um setor específico que está fazendo uma reivindicação para ele. Gente, isso é privatização dos interesses nacionais. Ou seja, você acha que isso é contra o neoliberalismo? É só se o sujeito for muito doido para achar que isso aí tem alguma coisa de planejamento racional. Não, falaram que ele virou nacionalista, né, Silvio? A reação... Mas eu não vou nem te provocar mais, Silvio, senão eu vou ter que fazer uma vinheta para você aqui também. Que você André, também vai explodir de raiva aqui. Wallace. Ô, Silvio, eu só queria complementando, pegando um pouco do que o André falou e do que você está falando, né? Porque, assim, tipo, eu queria saber se você tem essa perspectiva, porque, veja, a todo instante se criam novos instrumentos que, na minha concepção, é de uma forma de negação de problemáticas estruturais do capitalismo e do neoliberalismo, que eles são intrínsecos. Em que sentido? Por exemplo, o conceito de meritocracia, na minha concepção, claramente é uma forma de negar a condição de classe social, de origem social, que dá a ideia de que você pode, você consegue, basta você querer. Né? Ao mesmo tempo, né, a questão do racismo, a todo instante, na minha concepção, é um mecanismo de negacionismo por parte das pessoas, né? de não aceitar que é um problema estrutural que deve ser enfrentado. Né? Então, eu acho que a ideia, por exemplo, um pouco daquilo que se fala muito, do mimimi, né? Vou usar um termo bem comum e simples, que é muito usado nas redes sociais, né? Que, porque é muito mimimi, porque o identitarismo, e na minha concepção, eu acho que, da mesma forma que usar, por exemplo, o conceito de colaborador, o colaborador é um negacionismo na condição de trabalhador explorado que gera mais-valia.
como também se tenta a todo instante se negar a condição do racismo, sabe? E aí entra toda essa lógica e o debate, por exemplo, de usar, né, o Bolsonaro, como você bem mesmo, eu acho que foi muito bom essa sua, você trazer esse ponto, de atribuir, André, por exemplo, ao Bolsonaro um nacionalismo que não existe, uma não intervenção, e veja, o conceito de intervenção, a gente discutiu isso no domingo passado, ele toma uma forma pejorativa de acordo com que tipo de intervenção se faz. Se é uma intervenção que contraria os interesses de uma elite branca, do mercado, é uma interferência que é ruim. Mas quando, por exemplo, no mesmo dia o Bolsonaro anunciou que privatizaria a Eletrobras, era apenas um processo de capitalização. Não se usa o conceito de interferência. Então, a todo instante, a grande imprensa, né, aqueles que defendem... Veja, o neoliberalismo, aí só para concluir, muita gente não gosta de discutir o conceito de neoliberalismo, porque o neoliberalismo em si só é um fracasso historicamente. Empiricamente e historicamente, o neoliberalismo, no combate a problemas estruturais, é um fracasso. E quando a gente usa e debate o termo neoliberalismo, é dizer que as suas ideias são ultrapassadas e não modernas, porque elas não resolvem, elas aprofundam problemas estruturais. Senhoras e senhores... Esse foi o Wallace Pistola! A gente estava com medo, Silvio, por deferência a você, que o Wallace Pistola não fosse aparecer. Mas foi... Não teve ele pareceu todo tímido aí e tal, nem parecia o Wallace, todo filosófico e tal. Ô, Silvio, a gente só não pode falar do Salim Matar, porque senão vai ser essa vinheta até o fim da live. Mas vai lá, Silvio. Do Wallace. Vou manter o nível, né? Esse é o tipo de Salim Matar é amigo do Wallace. Mas eu queria fazer um gancho aqui dessa discussão da meritocracia que o Wallace falou e que está todo o tempo aqui na nossa conversa. A meritocracia está aqui está sob júdice aqui, né? E eu acho que em nenhum lugar essa ideia de meritocracia é mais errada do que no neoliberalismo. O neoliberalismo, entendido como um ambiente desregulado, né? Entre aspas, deixando as forças de mercado operarem livremente, o que esse ambiente neoliberal produz é um negócio chamado topocracia, e não meritocracia. Topocracia tem a ver com o lugar que você está com topos, com o lugar que você está no espaço, né? Com o lugar que você está na estrutura, para recapitular a aula brilhante que o Silvio estava nos dando aqui, porque é a estrutura que condiciona a situação do indivíduo, não é o desejo do indivíduo, a vontade do indivíduo, o que ele acorda e o que ele vai fazer naquele dia. Então, a gente vive num regime topocrático. Num regime topocrático, a estrutura condiciona as suas possibilidades, né? Então, acho que nada mais claro e mais simples do que isso para entender a questão do racismo, da desigualdade. O sistema topocrático está anos-luz de ser meritocrático, né? E daí, Silvio, que eu deposito a minha esperança no Estado, mas estou de pleno acordo com você que lá o Estado em si é um campo de lutas tremendo também. Então, existem estados e vários tipos de estados, né? Mas a minha agonia é que o sistema neoliberal ele é totalmente topocrático, ele está muito longe de ser meritocrático, muito longe, porque ele vai produzindo esse sistema de heranças, o sistema de tradição de família, o seu sistema de lugar na sociedade, o sistema de acesso ao emprego, o sistema de acesso à universidade. Onde você olhar, você vai encontrar topocracias, você não vai encontrar meritocracias. Então, esse discursinho, ele chega a ser quase bobo da meritocracia, né? Depende de você... Acorde cedo, trabalhe, seja empreendedor, vai que você consegue. Quer dizer, a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Então, Silvio, o Paulo, assim como eu produzi minha superação, que eu falei aqui, o Paulo está produzindo a dele também, viu? Eu tô achando, eu tô vendo. Não, Paulo... porque, cara, teve um programa que ele defendeu Cuba, o direito de Cuba ser socialista, inclusive. Ele já defendeu aqui nesse programa. E eu quero só aproveitar esse momento, houve muita ansiedade sobre isso, Silvio, e aí você tem a palavra abertamente, mas as pessoas me pediram, eu tive que fazer isso, tá, Silvio? Então, essa fala do Paulo é ilustração disso. O André foi a vinheta do Paulo. Não, eu gostei de semana fazendo isso.
Não, e eu gostei também da estética neoliberal também, né? Que é aquela coisa meio, né? Tem isso sobre a estética neoliberal, essa coisa meio, né, de, me fala bem de meme, né? Sensacional. Vocês estão no clima, né? Querendo pegar corações e mentes. Sensacional. Agora, Elias, você vai achar que a implicância é minha. Mas sabe que estou pensando aqui na fala do Paulo, do Otto, sobre meritocracia. Eu acabei de escrever a orelha de um livro que eu acho, na minha opinião, vou fazer uma recomendação. Se você quiser recomendar livros aqui, vou começar a recomendar já. Um livro escrito pelo Etienne Balibar e o Immanuel Wallerstein. Um livro que acabou de ser traduzido, um livro chamado Raça, Nação e Classe. Olha, Elias, se interessa. As Identidades Ambíguas. Esse livro, eu acho que é um dos mais sofisticados a tratar da questão racial, inclusive vários insights que eu tive sobre a questão racial e a questão econômica, inclusive, foram desse livro. Por exemplo, teve uma coisa que o Balibar fala, eu acho muito sofisticado, ele fala assim, que a raça, ela é uma forma... Balibar é o que escreveu o Althusser, é esse? Exatamente. O Balibar escreveu, eu próprio, o Balibar ele escreve que a raça ela é parte de um processo de subsunção real do trabalho ao capital. Eu acho sensacional isso. Essa frase explodiu minha cabeça. Porque deu para ver como a história do capitalismo é a história também da criação dos parâmetros raciais a fim de você acomodar no plano da realidade, né, todas as desigualdades que são inerentes, né, ao processo de reprodução do capitalismo. Então, isso aí foi um baita do insight, né, quando ele coloca. Mas agora, da meritocracia, veja só, Paulo, o Wallerstein ele fala assim, ele fala que a meritocracia é uma espécie de ponto alquímico que permite a transformação da universalidade, né, sim, das relações do capitalismo na particularidade das questões nacionais, né? Ou seja, você internaliza as contradições passando pela peneira da meritocracia. De que maneira? Se torna uma forma de você explicar as desigualdades, você explicar também por que certos grupos sociais eles estão no topo, né? Então, a meritocracia acaba funcionando. E tem alguns mecanismos meritocráticos, porque assim, não é só a meritocracia como ideologia, mas tem os mecanismos meritocráticos que vão permitindo essa diferenciação. Como é que funciona esse mecanismo? Por exemplo, vestibular. Né? Vestibular é isso, é um mecanismo meritocrático. Né? As formas de... a lógica neoliberal enfim, os rituais de sofrimento, né? Veja esses programas de reality shows, né? Ou seja, isso é a meritocracia neoliberal. O sujeito que aguenta o sofrimento durante 100 dias dentro de uma casa, sofrendo igual o demônio lá, né? É uma pessoa que merece ganhar 1,5 milhão. É uma coisa, e as pessoas ficam chamando de jogo. Você percebe que tem uma coisa também neoliberal que é do jogo, que é a coisa de você. O mundo é um grande cassino. Você não tem como planejar a sua vida. Tudo é o resultado de uma ação que você, como indivíduo, pratique, né? Ou seja, desde que você acorde cedo, que você, sei lá, faça yoga, que você coma os alimentos, assim, tal, você vai estar mais preparado para esse grande jogo, né? Esse day trade que é o mundo. Aí as coisas podem eventualmente dar certo para você, mas pode não dar. Mas se não deu, a culpa é sua. É a mesma coisa que você pegar Covid. Se você pegar Covid, o problema é seu. Não é porque você tem saúde, porque não tem vacina. Não, porque você que se vira. E outra coisa, todo mundo vai pegar, não é assim? Então, então tem uma coisa meio de misticismo. Aí a pessoa fala, você está ficando louco. Voltamos à questão original da conversa. Isso tudo tem uma literatura a respeito disso. Tanto no campo do misticismo, né? Essa coisa de, sabe, o neoliberal, tem até agora, tem uns fascistas zen, né? O cara é meio zen e é fascista. O cara vai lá e faz meditação e tal, e para ele ter que matar negro, bater em mulher. Percebe? Essa aí eu vou ter que parar para pensar depois. Tem fascista zen. Não é assim, não, porque o mundo. Por que o cara vira? Porque o cara, de alguma maneira, ele acha que se ele ficar
se ele conseguir se conectar com alguma coisa que enfim, com o mundo tranquilo, se ele puder levar o pensamento dele, ele consegue, de maneira, abstrair todas as desgraças que estão ocorrendo ao redor. E se você não faz isso, o problema é seu. Você percebe? Isso apareceu, Silvio, desculpa te interromper, na fala do Bolsonaro, numa das fantásticas aparições dele, né, comentando sobre a pandemia. É fantástica mesmo, porque parece, né, de outro mundo, de ficção. E ele chegou e falou assim, olha, cada família cuide de si, né, não dá para a gente cuidar de todo mundo. Né, isso me remonta a uma frase do Friedman. Uma vez ele discutindo sobre a teoria neoclássica, ele falou assim, a teoria neoclássica não cuida de indivíduos, ela cuida de famílias. A preocupação da abordagem neoclássica é cada um cuidar da sua família. O que levanta uma série de problemas da ordem da perspectiva feminista, né, sobre a distribuição do poder dentro de casa e assim por diante. Mas eu achei interessante, porque essa ideia do cada um cuida de si está muito associado ao problema da austeridade, que você escreveu, né, um artigo com o Pedro Rossi sobre isso, que foi o início, né, vamos dizer assim, dos detratores. Você, que é conhecido detrator, né, do governo, recebeu detratores, né, que discordavam da austeridade. Então, se você puder complementar a tua fala nesse sentido, acho que ela ilustra bem essa relação entre austeridade e racismo. Sim, então, agora você falou dessa coisa das famílias, né? Tem vários antropólogos muito interessantes que também estão trabalhando a questão do liberalismo, né? Como é que ele vai produzindo as subjetividades violentas, né? Percebe que tem uma coisa meio tribal, percebe? Não é família, é tribo, é outra coisa. São pessoas que vivem em guerra entre si. Você precisa proteger a sua tribo de outra tribo. É a assunção da violência como um dado, como se fosse um dado natural da vida social, e que a gente precisa se organizar para proteger a nossa família contra pessoas que querem destruir o nosso modo de organização de vida. E aí você começa a entender o porquê. Negócio de armar a população. Percebe? Cada um tem que ter sua arma em casa. Cada um. Então, vejo que é uma sociedade totalmente à deriva. E as políticas de austeridade têm a ver diretamente com isso, porque à medida que você vai destruindo a capacidade de investimento do Estado, vai destruindo os serviços públicos, você destrói o sistema de proteção social, essas pessoas só podem, e aí olha só a questão, hein? Também o William Connolly trabalha isso, você só pode se apoiar naquilo que você tem como o horizonte, no único horizonte que você tem, aquilo único que você está vendo, e a única coisa que faz você ainda ter alguma identidade. Olha só, Elis, essa ideia da identidade é a ideia de integridade. Ou seja, você olha para algum lugar e você consegue, diante de um mundo que fica te demandando, você consegue se juntar de novo. Tá? Então, as grandes narrativas, né, usando esse termo, né, históricas, os grandes processos, as grandes ideologias, elas, de alguma maneira, são formas também de você se integrar, inclusive como indivíduo. O socialismo também é isso. Trabalhadores do mundo univos. Quando você se une com outros, você também se torna também um deles, você se integra, é integração. Você nota? Então o sujeito não tem nenhum horizonte social de integração, ele só pode olhar para o quê? Para a tradição, para a família, para a igreja. Você nota? Então, a relação que existe entre neoliberalismo e fundamentalismo religioso. É isso, não sou eu que estou inventando, tá? É o William Connolly que está falando isso. Você tem fundamentalismo religioso e neoliberalismo. Então é um sujeito, né, que ao mesmo tempo que ele fala do poder, do Deus, Criador, tal, ele acha que a materialização da vontade do Deus está no fato de ele conseguir pagar o aluguel dele no fim do mês. Porque ele não pegou o coronavírus porque não foi da vontade, né, desse Deus que ele acha que ampara uns e desampara outros. Note, então, o buraco é muito pior do que a gente imagina. E a gente só consegue perceber essas coisas se a gente também ficar atento, e aí também as formas de articulação da luta contra isso. A gente tem que lutar contra isso também nos vários campos em que essa luta se desenvolve. O Paulo falou do Estado, né? A gente está falando do campo da economia, a gente está falando do campo da academia, mas a gente tem que falar também do campo da cultura.
A gente precisa desmontar isso também fazendo um debate cultural, um debate estético. E aí os perigos do que está acontecendo hoje no Brasil, né? Então eu falei isso outro dia, e isso é boa parte desses caras também que me chiaram quando eu falei do neoliberalismo. Muitos deles viraram anti-bolsonaristas, vocês perceberam? Viraram anti-bolsonaristas, xingando Bolsonaro. Mas por quê? Porque o desentendimento deles com Bolsonaro é um desentendimento estético, não um desentendimento político. Eles acham que o Bolsonaro é feio demais para ser presidente deles. Eles acham que é um sujeito muito bonito. Que ele está estragando o neoliberalismo. Está estragando, mas eles não querem abrir mão de nada. Então, assim, eles querem colocar alguém que tenha o polegar articulado, né, para dar seguimento à agenda econômica, que é a agenda econômica do Paulo Guedes, da sua equipe, que eles apoiam. Esse é o problema. Então, por isso que eu digo o seguinte: não tem acordo, não dá para. Por que não tem acordo? É porque a gente não tem flexibilidade tática, porque a gente não quer. Não é por causa disso. É porque o que está em jogo são as nossas vidas, o nosso futuro. Esse modo de gerir o país é um modo destrutivo. Não há possibilidade de ter nada que possa ser um país se esses sujeitos acharem que dá para manter a economia como eles estão mantendo. E a única maneira de gerir isso é por meio da produção sistemática da morte. Aí o racismo vai virar um elemento central. Eles vão matar as pessoas. É a fascinação da sociedade. Essa sua fala, Silvio... desculpa, pode concluir. Da sociedade, mas que no Brasil tem um componente particular, que é o racismo. O racismo. Vejam, nem nos Estados Unidos, porque esse é um debate que eu tive com meus colegas nos Estados Unidos, né? Um colega meu falou assim: gente, se fosse um colega negro, né? Professor de direito, eu não sei como vocês suportam aquilo no Brasil. Se fosse aqui, vocês iam ver. Eu falei: se fosse aqui, nada, se fosse aqui, vocês estavam mortos. Vocês não têm noção do que a gente luta lá. Porque o Estado brasileiro é de uma violência tal que vocês não têm noção. Vocês não têm a noção do número de revoltas que o Brasil, né? Que o Brasil experimentou desde o período colonial. Revolta é com a gente mesmo, mas assim, quando eles sufocam a revolta, eles matam 12 mil, 10 mil pessoas na revolta. A gente está acostumado com esse tipo de violência. E outra coisa, existe toda uma conivência da sociedade com esse tipo de violência. Porque você não tenha dúvida, se tivesse alguma coisa parecida com o Black Lives Matter aqui no Brasil, pense que um policial ia pegar, ia abraçar o manifestante, ia colocar a mão para cima, nada, ele ia atirar. E sabe o que ia acontecer? No final da tarde, aqueles programas policiais, que isso aí não pode ter num país civilizado, eles estavam aplaudindo isso aí não pode ter. Isso não é civilizado. Eles estavam aplaudindo, falando assim: tem que matar esses caras. Ninguém ia fazer nada, o Ministério Público não ia fazer nada, o juiz não ia fazer nada. Não ia fazer nada. Então, assim, nós somos extremamente violentos, cara. Então, esse componente é o seguinte, dá o dado do que a gente está enfrentando. A coisa é muito pior do que a gente imagina. E essa reação, quando se fala em neoliberalismo, não é nem, assim, é um pedacinho do que essa gente é capaz de fazer. Eles são muito violentos, é uma gente perigosa, realmente. Eu ia apenas complementar, Silvio, você falou um negócio que me lembrou de uma agenda que vem desde o Clinton, né, e perpassou o Bush, perpassou o governo Obama, que é a ideia do neoliberalismo com compaixão. Né? Então, é a ideia de você manter a estrutura e você vai fazendo medidas compensatórias muito marginais, né, que dão aquela sensação que você está contendo o problema. O problema é que quando essa político, esse projeto atravessou o Atlântico com o Bolsonaro, perdeu a estética da compaixão. Né? E o Bolsonaro, ele abre claramente a barbaridade, inclusive você nos seus textos vem tratando muito bem da institucionalização da barbárie, né? E isso eu acho que incomoda aqueles que gostariam de manter essa agenda, eu acho muito bem colocada no nível estético, como sendo de compaixão. Né? Você ataca os produtos desse sistema, mas você não consegue atacar as causas. Esse é o grande incômodo que o Bolsonaro gera mesmo. Isso aí vocês pegaram na veia, assim, dessa questão, eu acho. Não, ele tem um problema, né? Assim, é o que eu falei, tem um pessoal que é muito pedestre, assim, muito baixo nível. E não é capaz de perceber esses contornos, porque assim, o que a gente está vendo no Brasil hoje, senhores, é uma tragédia sem precedentes. Assim. A gente vai demorar anos.
eu particularmente, eu espero estar errado, mas eu acho que a gente perdeu uma geração. A gente perdeu uma geração. Assim, a gente vai lutar nos próximos anos para fazer do Brasil, e eu estou junto com o Elias nessa história, para fazer do Brasil um lugar habitável, assim, para o futuro. Eu não sei se nós, mesmo com a idade que temos, assim, para os 40 anos, eu não sei se a gente vai ver isso aí. Mas tudo bem também, se a gente conseguir, né, estabelecer um caminho, né, para que as pessoas possam palmilhar o caminho das pessoas em direção ao futuro, tá tudo certo, não tem problema nenhum, não. A gente está chegando num ponto que a gente tem que olhar e preparar o futuro. Mas a questão toda eu acho que a gente perdeu uma geração. E aí que a importância da gente não abrir mão de escrever, de falar, de apontar esses caminhos. E mostrar. O André falou uma coisa interessante. Ele falou assim que existe essa brutalização, né? O livro da Shirley Baum fala disso, né? O brutalismo. Né? Existe uma brutalização e uma absurdização também da estética política, né? Assim, o bonito é bonito ser feio, sabe? Uma coisa horrorosa, assim, né? Sujeito horroroso, com práticas horrorosas. O Elias é do samba, eu vou falar uma coisa que ele vai entender muito bem. Cara, o jeito que a família presidencial age publicamente, querendo dizer que é um jeito que as pessoas do povo agem, isso não é verdade. Chega numa roda de samba daquele jeito. Faz o seguinte, a minha mãe, vai eu comer pão, né, na mesa sem colocar toalha, espalhando leite condensado, para ver o que acontecia comigo. Acabava o meu dia, minha semana. Ou seja, essa gente também está colocando na cabeça dos brasileiros que os brasileiros são mal educados, que é uma gente horrível, horrorosa. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa. A gente não pode render esse tipo de coisa. A reconstrução de um projeto nacional passa pelo fato da gente também colocar essas questões como sendo questões fundamentais da construção de uma brasilidade que permita ser acoplada num desenho institucional. O nosso desafio é o seguinte: como é que a gente desenha instituições que possam acoplar essa brasilidade, isso aí que o povo brasileiro tem de melhor e que está sendo sufocado por essa gente. Então, assim, esse descompasso estético, André, ele não começa no Brasil, tá? Sim, veja. Gente, o Trump, um assediador de mulher, um sujeito mal educado, um sujeito horroroso, sem moto. Isso é horrível. O que a gente tem antes é o seguinte: é uma apresentação de um neoliberalismo que esse assim, o identitário, né? Da diversidade. Ele é politicamente correto, né? É limpinho, né? Politicamente correto. Eu não gosto de politicamente correto porque isso aí virou uma coisa da direita para ficar atacando a gente quando a gente fala de racismo. Então, assim, mas virou uma coisa, né, meio bonitinha, não sei o quê. Por que eu tô falando isso, Paulo? Porque assim, eu tô tentando subverter algumas coisas. Eu acho que você politicamente correto, eu sou mesmo. Eu acho que a gente não pode falar com as pessoas do jeito que a gente vai no banheiro. Isso é um absurdo. Eu não posso chegar aqui publicamente com vocês e querer fazer performance e querer ficar falando muito de besteira, ser mal educado, ficar tratando as pessoas mal. Quem gosta de fazer esse negócio aí de ficar xingando os outros, esses programas de rádio aí de quinta categoria, isso aí eu não me rendo, não, cara. Eu sou, se isso é politicamente correto, eu sou, porque eu trato as pessoas com respeito. Porque a hora que eu tiver que desrespeitar alguém, aí, meu camarada, aí vai valer. Aí o bicho vai pegar e a nossa treta é de outro nível. Né? Eu não sou legal. É o Silvio Pistola. Não sou, assim, eu sou educado. Ô, Silvio, eu vou fazer o convite aqui ao vivo, tá? Você já tem um lugar aqui no Conexão Xangai quando você quiser. É só você avisar. Ó, já encaixou bonitinho aqui na tela. Tá aqui feito. Tamo junto. Não, imagina. Tem que passar uma risca no chão e nos diferenciar dessa gente. Eu faço o seguinte. Eu faço o seguinte. Eu até mesmo prefiro sequer usar os termos que eles usam. Tem que ficar tem que ficar muito marcada o que me distancia.
Eu não vou tratar mal, eu não vou ficar fazendo performance. Eu vou falar assim, eles vão arrumar uma briga, Paulo, vamos arrumar uma briga aqui, a gente pega, xinga o outro e tal, e depois a gente acha que isso é normal. Não é normal. Se você me xingar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar quieto, eu vou falar, eu tô saindo e tal, e depois eu me acerto com você. Porque assim, eu não vou ficar brigando com você. É isso, cara, não tem, as pessoas, a gente não tem mais, o mundo não tem mais esfíncter. Disse tudo agora. Não é isso, é uma coisa psicanalítica. Não, eu vou fazer um card com a tua foto. Essa frase. Não, isso não é possível uma coisa dessa. A gente não pode despejar no espaço público esse tipo de coisa, aceitar esse tipo de gente. Entendeu? Então, Elias, tem a questão da econômica e tal, mas economia não é o que esses caras pensam em economia. Economia são relações de produção. Relações de produção se referem tanto à vida material, mas à vida imaterial. Também o sentido que se dá à vida. Então eu preciso o tempo todo cultivar o respeito às pessoas. Se eu não respeito as pessoas... E quando eu me contraponho isso, não é que eu estou desrespeitando meu opositor. Eu estou combatendo pessoas que não têm respeito pelas outras. Isso é outra história. Aí a gente já começa aí em outros termos. Perfeito. Silvio, a gente agradece demais, estamos com quase 2 horas de live, eu sei que pela audiência, pelos espectadores, a gente vai aqui até o dia nascer de novo, mas eu quero agradecer e, para minha parte, né, desse nosso encontro, que eu preparo com todo o carinho, né, que para mim é o momento que precisa ter, né, que é o momento lírico. Aí, então, em geral... Você tem sua foto aí, tá feita a sua vinheta já. Minha vinheta vai vir. Eu geralmente aqui, Silvio, eu trago um momento que tanto os convidados como nós, a gente faz, né, a apresentação de uma poesia, né, você fique absolutamente à vontade, caso você queira fazer, né, recitar uma poesia ou um trecho que é significativo para você, mas eu gostaria de apresentar essa, porque para mim, assim, você não tem ideia da importância que é esse dia hoje para eu conversar com você. Para mim, assim, é um marco no canal, né? Então, eu fiquei muito emocionado de ter que fazer aquela pergunta para você sobre a questão do branco pobre, mas eu achei que você tinha que responder e não um branco, né? Um branco de classe média alta, falar isso é diferente, né, de alguém que vive tudo isso que você escreve nos livros e tem uma trajetória fantástica de reflexão, mas também de experiência. E para mim, depois que comecei a estudar isso, eu comecei a reparar em uma série de coisas, e você colocou um ponto muito importante aqui hoje, que é a cultura. Então, para esse momento lírico de hoje, eu trouxe uma letra de música que, para mim, assim, foi de uma profundidade tremenda, que fala exatamente desse exemplo que eu coloquei aqui, a questão do elevador social e do elevador de serviço no Brasil, que eu trato não como algo que a gente tem que combater para resolver o problema, mas como a expressão última, né, desse racismo estrutural que está na Constituição da nossa sociedade. Então, é a música Identidade, do Jorge Aragão, que fala também do próprio elevador. Então, ele diz, se preto de alma branca para você é o exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade. Elevador é quase um templo, exemplo para minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço. Se o social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória, temos a cor da noite, filhos de todo açoite, fato real da nossa história. Então, eu acho essa música, assim, me emociona só de ler, né? Porque eu acho que a simplicidade com que ele coloca fatos tão profundos, né, da realidade da maioria ainda das pessoas no país é tocante. Então, Silvio, se você fique à vontade para fazer suas falas finais. Puxa, primeiro quero agradecer aos meus amigos queridos a oportunidade de poder conversar com vocês, dizer que uma coisa que eu sempre acredito, a luta antirracista, né, que é um dos pontos pelos quais eu me coloco, é uma luta pela construção de algo que ainda não está dado, né, que é o que a gente chama de humanidade, né?
A humanidade não tem uma essência, né? Assim, é sempre uma busca. E eu concordo muito com o Fanon quando ele fala que a construção dessa humanidade que ainda não, que ainda está, né, no porvir, é sempre um sair da grande noite, o que significa que toda a luta antirracista é uma luta contra a existência de raça. Não pode haver raça. Mas não se trata de uma questão de desejo, né? A não existência das raças como forma de classificação dos seres humanos depende também de uma mudança radical na forma com que nós produzimos as condições materiais da nossa vida, na forma como nós nos organizamos politicamente. Então, depende de uma mudança profunda na sociedade, nas estruturas sociais. E eu quero terminar lendo também, exemplo, o André me inspirou nesse sentido, lendo também a letra de uma música que eu gosto muito, que é uma música do João Nogueira, né, que chama Minha Missão, né? Então, o João Nogueira diz assim na letra da música, né? Ele fala assim: quando eu canto é para aliviar meu pranto e o pranto de quem já tanto sofreu. Quando eu canto, estou sentindo a luz de um santo, estou ajoelhado aos pés de Deus. Canto para anunciar o dia, canto para amenizar a noite, canto para denunciar o açoite, canto também contra a tirania. Canto porque numa melodia acendo no coração do povo a esperança de um mundo novo e a luta para se viver em paz. É isso. Obrigado, gente. Muito obrigado. Gente, eu acho que não há mais cérebro para continuar depois de tanta emoção. Eu agradeço demais, Paulo, Elias, Wallace, Silvio. Muito obrigado. Fiquei honrado pela tua presença. Pessoal, fiquem muito bem. Uma excelente semana para vocês. A gente vai fazer uma pausa agora de 2 semanas para recobrar o gás. Então, o Silvio faz aqui esse fecho dessa primeira etapa do Conexão Xangai, com muita honra. Agradeço demais a vocês, fiquem antenados aqui no canal. A gente não vai ter o Conexão Xangai, mas vai ter outras coisas. Quarta-feira vamos ter aqui uma discussão sobre financiamento da educação, se ela vale o quanto pesa no Brasil, com Hélida Graziani, né? A gente vai ter o Salomão Ximenes e o grande Gregório Grisa. A gente vai falar sobre por que é tão difícil a gente financiar a educação. Então venho aqui, excepcionalmente, a live de quinta será na quarta, às 7h da noite. Gente, muito obrigado, fiquem muito bem, uma excelente semana a todos. Valeu. E todas. Valeu.